Meus amados, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e eu quero logo de imediato estar agradecendo aos diversos irmãos que nos têm procurado, solicitando participar do Grupo Teólogos da Verdade. Muitos irmãos estão preenchendo o nosso cadastro e onde a gente faz uma pequena avaliação para trazê-los ao grupo, onde nós reunimos lideranças cristãs de todo o Brasil que estejam dispostos a fazer uma reflexão profunda sobre os problemas da cristandade e sobre as complexidades interpretativas de várias questões bíblicas. Portanto, o Grupo Teólogos da Verdade está à disposição de toda a Igreja do Senhor, de todos aqueles que compactuam desta mesma visão e deste mesmo interesse. Hoje, queridos, nós trazemos mais um tema importantíssimo, um tema desafiador, um tema que conclama todo o ministério pastoral a sair da zona de conforto, a família cristã também a sair da zona de conforto, para que todos juntos façamos uma reflexão. Impureza sexual entre jovens cristãos. Pesquisas apontam o número crescente de jovens evangélicas que engravidam ainda no namoro, ou mesmo sem namoro algum. Cerca de 78% de jovens entrevistados admitiram que, mesmo sendo crentes, já praticaram alguma forma de impureza sexual. Como a liderança deve lidar e combater este problema? E por que uma geração que se diz profética e apostólica se tornou a mais imoral de todas as gerações cristãs? E de quem se pode cobrar a culpa por tamanha decadência? Meus amados, o nosso tema de hoje, ele parece sugerir a necessidade de que lancemos um olhar duramente crítico, que não apenas diagnostique a problemática da impureza sexual entre jovens cristãos nos nossos dias, como também que apontemos de forma corajosa os culpados por este quadro tão lastimável. Eu li e ouvi algumas considerações muito positivas que foram propostas pelos irmãos e que seguiram nessa direção. Talvez não seja, portanto, necessário que eu traga uma colaboração demasiada para aquilo que de forma competente já foi colocado. É por essa razão que eu me coloquei na presença de Deus e pedi uma direção naquilo que me parece ainda mais importante, que é trazer um recado claro à nossa juventude sobre este assunto, visando assim ajudá-los a fugir da impureza e encontrar vitória no estilo de vida puro e santificado. Os culpados eu deixo com Deus. É Ele quem os julgará. Como o sexo está muito disponível a todos, as pessoas não estão se casando mais. Algumas têm a sua vida sexual normal e se livram dos supostos inconvenientes do casamento. Muitos solteiros e jovens cristãos estão em pecado porque têm sua vida sexual ativa, mas não estão casados. Outros vivem juntos sem um compromisso diante da igreja e da sociedade e permanecem assim. Que seja eterna enquanto dure, né? Uma filosofia que é humanista, que é secular, que é mundana e é diabólica. Eu percebo que existe muita gente boa por aí, mas em pecado. E assim, e pedindo que a sua espiritualidade cresça e as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Mas existe um princípio fisiológico e psíquico envolvido em todo esse estilo de vida cristão, ou que se reserva para não ter relações sexuais fora do casamento. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito, irmãos: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Mas o que afetaria o corpo em uma relação sexual fora do casamento? Como nós pecaríamos contra o nosso próprio corpo? Bom, nós entramos aqui em um assunto que é tabu, né? Ou um assunto que não se discute por normas rígidas: a virgindade. Discutir virgindade numa sociedade machista e erotizada como a nossa é motivo de piada, mas isso, sob a ótica do cristão, é um dever. Mas é sobre isso que eu gostaria que nós conversássemos um pouco a seguir. Hebreus 13,14 está escrito que o casamento deve ser honrado, traduzindo, venerado, ou seja, muito respeitado por todos. O leito conjugal tem que ser conservado puro, porque Deus julgará os imorais. Esse imorais aqui, no grego, porneia.
e os adúlteros. Eu repito, Hebreus 13, 4. O sexo, irmãos, ele torna-se pecado quando há adultério, que no dicionário significa união sexual entre pessoas já ligadas a outrem pelo vínculo matrimonial. Ou imoralidade, do grego porneia, como falei há pouco. Parte da Bíblia foi escrita no grego e a palavra porneia, em destaque na minha fala anterior, no versículo anterior, aparece várias vezes. Porneia significa relação sexual entre pessoas solteiras, uma falsa união sexual. Essa palavra grega deu origem às palavras pornografia e pornô em português. Quando a Bíblia foi traduzida, a palavra porneia foi substituída por fornicação, imoralidade sexual, impureza, relações sexuais ilícitas. Assim, todas as vezes que no original grego aparecer a palavra porneia, eu pretendo destacá-la aqui para você. Ilícito no dicionário quer dizer ilegal ou então impróprio. Hoje, a sociedade considera legais algumas práticas que Deus condena. É comum, por exemplo, nós ouvirmos: a preferência sexual é uma questão particular, nós temos que reconhecer essa preferência, aprendendo a respeitar as diferenças de cada um. Isso implica que os valores morais dependem agora da vontade de cada um. Se for bom para você, se lhe faz feliz, tudo bem, não é ilegal, impróprio ou ilícito. Esse pensamento vai contra a palavra de Deus e traz dúvida ao nosso coração de maneira sutil. Será que os mandamentos do Senhor realmente sabem o que é melhor para mim? Essa é a estratégia de Satanás, lançar dúvida à palavra de Deus. Quando uma pessoa aprende o princípio de Deus para o sexo, ou seja, dentro do casamento, e possui dúvidas sobre segui-lo ou não, nós percebemos a estratégia de Satanás sobre essa pessoa. Se ela faz a opção de não seguir o princípio de Deus, percebemos que ela está obedecendo a Satanás, porque está seguindo um princípio contrário à moral cristã. Contudo, quando uma pessoa aceita a palavra de Deus, ela está escolhendo de livre e espontânea vontade obedecer a Deus e não a Satanás. Esse, irmãos, era o objetivo inicial de Deus quando ele criou o homem e o colocou no jardim. Ter um relacionamento com o homem pautado na obediência à sua palavra, mas por escolha livre e espontânea, ou seja, por livre-arbítrio. Assim, quando você é salvo por Jesus, que pagou o preço da sua morte, e escolhe seguir os mandamentos de Deus, você não mais morrerá e retornará ao objetivo inicial pelo qual você foi criado. Na Bíblia, há vários textos que mostram o pecado do sexo antes do casamento e que são descritos pela palavra grega porneia. Eu quero citar alguns aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, porneia. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, porneia de novo, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Agora eu quero citar 1 Coríntios 6,13. O corpo, porém, não é para a imoralidade, porneia, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, de 18 até o 20. Fujam da imoralidade sexual, porneia de novo. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Agora eu gostaria de citar 1 Coríntios 6, de 9 a 10.
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, porneia, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores e nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 10:8. Não pratiquemos imoralidade, grego, porneia de novo, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Agora eu vou ler Gálatas capítulo 5, versos de 16 a 21. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei do pecado. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, porneia de novo, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, irmãos, eu gostaria que nós fôssemos para Efésios, no capítulo 5, os versos são de 1 até o 7. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, grego, porneia, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, porneia de novo, ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, porque é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem, ou seja, os que praticam na desobediência. Portanto, não participe com eles destas coisas. Texto muito forte, meus irmãos, e de grande contundência. Provérbios, capítulo 9, os versos 17 e 18, diz assim: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O sabor do pecado conduz ao inferno. Eu vou ler agora Apocalipse 22, de 14 até o 15. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, e aqui o grego é porneia de novo, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. As pessoas, irmãos, que não aceitam a palavra de Deus, que são os seus mandamentos, como verdade, e preferem seguir os seus próprios caminhos morais ou imorais, elas se enquadram no texto de Romanos, capítulo 1, versos de 24 até o 32. E eu vou ler para os irmãos. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. E aqui no grego é porneia de novo. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais,
sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Você percebe como é séria a palavra de Deus? Consegue ver o peso da condenação de Deus aqui? Meus amados, há quem ensine, até em igrejas, que qualquer intimidade sexual entre jovens e adultos solteiros, tendo eles um mútuo compromisso, é aceitável, uma vez que não haja ato sexual completo. Mas olha o que está escrito lá em Provérbios 6, 27 a 29. Eu vou ler para os amados. Está escrito assim: Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia, ou seja, mulher que não lhe pertence. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O texto mostra que um toque sexual em outra pessoa, mesmo que não seja prática sexual em si, é pecado do mesmo jeito. É defraudação, é promover no outro algo que não poderá ser consumado. Portanto, será pecado. Outros usam a vida de Isaac e de Rebeca, que está lá em Gênesis capítulo 24, para aprovar o sexo entre jovens não casados. Na verdade, irmãos, o que Isaac fez foi casar-se com Rebeca. Lendo o texto na íntegra, você verá que Eliezer orientou a família de Rebeca quanto ao seu papel, escolheu uma esposa para o seu patrão. Além disso, deu a ela a oportunidade de ficar um pouco mais com sua família antes de ir ou ir imediatamente. Ela escolheu ir imediatamente e teve a bênção da família. Ao encontrar com Isaac, ele a levou para a tenda da sua mãe, que havia falecido. Ali se tornaram marido e mulher. Isto quer dizer que ali passou a ser a casa dela. Ela era a esposa de Isaac. É muita cara de pau, os irmãos me perdoem a expressão, usar esse texto para que haja prática sexual com uma moça e depois simplesmente devolvê-la para a casa de seus pais. Eu quero aqui dirigir uma palavra muito séria e honesta aos nossos jovens. Eu vou ler Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, a manifestação da glória de Deus não significa aprovação de conduta. Isso significa que, mesmo se você estiver dentro da igreja, envolvido em ministérios, recebendo bênçãos de Deus, que é misericordioso, e estiver em pecado, Deus não o conhece. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, aleluia. Mas está na prática deste pecado, que é sexo antes do casamento, lembre-se de 1 João capítulo 2, verso de 1 a 2 e de 1 João 1,9. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ore agora, limpe-se diante de Deus e creia no que está escrito em Hebreus 8,12, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Fique atento à palavra de Deus em Apocalipse 22, os versos 7 e também os versos de 10 a 12. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Mas continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. E para finalizar, lendo 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados
além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Palavra maravilhosa. Irmãos queridos, o sexo fora do casamento, e aqui eu quero que vocês incluam também carícias, palavreados indecentes, qualquer tipo de circunstâncias erotizantes, qualquer tipo de prática que seja fomentadora do anseio sexual e da prática consumada, sobretudo, traz uma série de consequências ruins para a nossa vida. Insegurança, ciúmes, ligações de alma traumatizantes, sentimentos de culpa, autodepreciação, banalização do amor e, como nós salientamos no tema, gravidez indesejada também. Talvez você venha de um lar sem estruturas, talvez tenha testemunhado exemplos completamente opostos ao que estabelece a palavra de Deus, vindos de seus próprios pais, inclusive. Ou talvez seus pais simplesmente não dialoguem com você e fracassem no seu dever primário, que é instruir e proteger seus filhos. Talvez também você participe de uma igreja omissa neste aspecto e que, por conta de interesses mesquinhos, proporcione aos jovens um ambiente mundano, sem limites, que seja condescendente com sensualidade, que não esclareça com pulso e com base bíblica os padrões éticos e morais que devem nortear a vida de um jovem cristão. Mas apesar de tudo isso, você é capaz de romper com todas estas influências negativas. Deus, neste momento, está falando com você. Está chamando seu coração para um compromisso de santidade vinculado às Escrituras e que preservem a sua pureza. Renuncie, meu irmão e minha irmã, a tudo que lhe possa assemelhar ao mundo. Repudie relacionamentos que lhe estimulem a intimidades indevidas e Deus lhe dará por coroa um futuro de paz, saúde perfeita e amor, que somente um lar construído sobre as bênçãos do Pai podem proporcionar. Pais e pastores, despertem para as suas responsabilidades. Aqueles não prostituam seus filhos. Estes não entreguem suas ovelhas ao lobo voraz. Vivemos dias de abundante graça, porém dias também virão de juízo devastador sobre todos aqueles que, por omissão ou maldade, estão destruindo a nossa juventude. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.